Bom, uma alegria estar aqui no Mango Tree. Aproveito e deixar um abraço para o Alessandro, esse amigo estimado. Esse local que nós estamos aqui, que esse coworking do Mango Tree, é importantíssimo. Eu sempre falo para as pessoas: Coronel, como é que a gente ajuda? Dê emprego aqui no centro de São Paulo. O centro de São Paulo tem uma série de oportunidades. Nós temos transporte nos vários modais aqui. Nós temos uma comunidade que reside aqui na área central, muito importante, muito interessante. A gente vai poder falar dos jovens aqui. Então, uma alegria estar aqui com vocês. Coincidentemente, eu comecei a minha vida profissional, minha vida de trabalho aqui no centro. Eu fui office boy aqui na Marquês de Itu, e daqui eu fiz o vestibular para a Academia do Barro Branco, né, que é o órgão de ensino superior da Polícia Militar. Fiquei lá por 5 anos. Aí fui declarado aspirante oficial em 1989, né? E vim trabalhar no centro, na cavalaria. Na cavalaria servi por 18 anos fazendo policiamento aqui no centro. Então a minha ligação é muito próxima com o centro. É uma honra muito grande estar aqui. E depois a minha carreira tomou vários rumos. Eu fui servir no Palácio dos Bandeirantes, como tenente. Trabalhei com o governador Mário Covas, um grande governador, um homem que colocou o Estado nos eixos quando assumiu numa situação muito difícil. Depois voltei para a cavalaria novamente, fiquei lá mais 10 anos. Como major, retornei a convite no Palácio dos Bandeirantes, fui trabalhar na época com o governador Geraldo Alckmin, né? Fui diretor de segurança, promovido a tenente-coronel, fui subchefe da Casa Militar, coordenador estadual de defesa civil adjunto. Aí novamente voltei para a cavalaria de novo, mas como tenente-coronel, para ser o comandante. Então, onde eu comecei como aspirante lá aos 21 anos de idade, voltei depois de mais de 30 anos, quase 30 anos, como comandante. Ali fui promovido a coronel, fui comandar a zona oeste da capital, e dali eu fui alçado ao comando geral. Fui convidado pelo então governador Márcio França e assumi em abril de 18 o comando geral. Quando nas eleições houve a disputa João Dória e Márcio França, o João Dória saiu vitorioso. E normalmente, quando muda governo, as funções, principalmente do primeiro escalão, todas mudam: secretários adjuntos, presidentes de estatais, comando das polícias. E, coincidentemente, eu fui reconduzido. Fiquei até março de 2020 e tivemos alguns êxitos lá. Os indicadores, principalmente de homicídios de dolosos contra a vida, foram os menores da história. Hoje, São Paulo é o estado com uma população de 45 milhões de habitantes e possui os menores indicadores de homicídio. E a cidade de São Paulo, a capital com o menor homicídio por 100 mil habitantes. Então, hoje, para que vocês tenham uma ideia, isso é pouco divulgado. Nova York possui 4,8 homicídios por 100 mil habitantes. Essa régua, essa razão de medida é em números relativos. Então, Nova York, 4,8. A cidade de São Paulo, 4,7. É o ideal? Não. Nós queremos mais. Tem muito trabalho a ser feito. Mas foi um trabalho feito a várias mãos, com as polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas Civis, Polícia Federal. Então, várias ações. Nós criamos os batalhões de ações especiais. Para que vocês tenham uma ideia, em 2015, em 2016, nós tínhamos 463 explosões de caixa eletrônico no estado de São Paulo. Sem vaidade ou fanismo, mas um trabalho feito, como eu disse, com todas essas instituições, com a FEBRABAN. Nós trouxemos as informações que a FEBRABAN tinha de quadrilhas por sistema de filmagem, tratamos essas informações. Então, em 2016, 463 explosões de caixa eletrônica. Em 2019, 10. Então, uma diminuição muito grande. Isso vai dando robustez.
No mesmo dia que eu assumi o comando geral, o prefeito Bruno Covas assumiu a prefeitura e fizemos grandes trabalhos juntos. O primeiro foi na greve dos caminhoneiros. São Paulo não faltou combustível para absolutamente nada dos serviços essenciais. As escolas continuaram, as vans. E eu já conheci o Bruno, o prefeito Bruno, porque eu tinha trabalhado com o avô dele. E quando eu deixei o comando, ele nos convidou para ser o subprefeito da Sé. Então, estou muito feliz. Hoje estamos ajudando o prefeito Ricardo Nunes aqui, com vários projetos no centro, se a gente puder falar, mas muito animado. Então, já estou há 1 ano e meio aqui, dialogando, conversando, porque a melhoria das cidades, ela passa por isso, com esse diálogo com a sociedade civil, seja sindicatos patronais, associações, segmentos como o comércio, segmentos como o setor hoteleiro, terceiro setor de prestação de serviço. Então, sempre dialogando para ter a melhor informação. Então, essa experiência de gestão pública ela é fundamental. Então, essa experiência na Polícia Militar, nos 35 anos que eu fiquei lá, uma instituição que, por ano, o orçamento da Polícia Militar é de 16 bilhões de reais. Foram 2 anos, 32 bilhões de reais. Então, não fizemos nenhum contrato emergencial. A lei de licitações é a mesma, tanto para a União, como para o Estado, como para o município, a 8666. Então, de saber comprar no menor preço, o melhor produto e ter a seriedade, né? Princípios de administração são comuns em qualquer local. Pode ser como governador do estado, pode ser como subprefeito, pode ser como comandante geral. Então, sempre trabalhando de maneira, buscando a legalidade. Então, é fundamental, né? São os 5 princípios da administração pública que são fundamentais. A impessoalidade, você fazer pelo coletivo, você, sob hipótese alguma, argumento, pretexto, fazer direcionado para melhorar ou para privilegiar um segmento ou outro. Então, você tem que fazer de maneira geral. A moralidade. Não se faz gestão pública sem moralidade. Então, portas abertas, abertura total. Eu tive um comandante que falava o seguinte: o melhor detergente é a luz do sol. Então, não tem que esconder nada. Então, por exemplo, a minha declaração de bens é a minha declaração de imposto de renda. Então, está lá aberto, quem quiser ver. Então, tem que ser assim, né? Então, a gente tem que trabalhar também, hoje que eu estou fazendo aqui, outro princípio que é a publicidade. Você dá publicidade ao que você faz. Então, é fundamental. Então, e o último princípio, que é o da eficiência, que nós herdamos da administração aí, de Taylor e Fayol, e depois foi incorporado, que é você entregar aquilo que as pessoas merecem e requerem, né? Então, hoje nós temos uma população que cobra mais. Ontem, por exemplo, domingo, nós tivemos o dia todo na subprefeitura, tivemos eleição do Conselho Participativo Municipal, cujo objetivo é fiscalizar o nosso trabalho. Então, lá tivemos mais de 300 votantes, participação dos imigrantes. Aqui no centro de São Paulo nós temos várias correntes migratórias novas, haitianos, bolivianos, senegaleses, venezuelanos. Então, é importante. Então, você ter essa noção que nós somos servidores. Então, nós não estamos aqui para nos locupletar. Então, viver de maneira modesta e trabalhar pela cidade. Esse é o maior objetivo. Olha, o prefeito Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, trabalhando muito, trabalha de domingo a domingo, ele sempre fala: a cidade de São Paulo, ela tem a vocação dela, é uma vocação vencedora. Então, nós hoje está no nosso DNA dos brasileiros aqui de São Paulo o trabalho. Todos que vieram para cá, italianos, espanhóis, africanos, todos que vieram para cá, japoneses, as maiores colônias estão aqui no Brasil, vieram para trabalhar.
Então nós herdamos isso. Então, e o centro não é diferente. Aqui começou tudo, no pátio do colégio. Então nós temos, eu falo, primeiro a estrutura de transporte aqui no centro é fundamental. Nós temos aqui todos os modais, inclusive aéreo. Tem até heliponto aqui disponível. Então nós temos estações do metrô, nós temos terminais de ônibus, nós temos linhas de ônibus, nós temos no centro histórico, que agora nós estamos falando de triângulo histórico, os calçadões. Então prédios que antigamente eram utilizados para agências bancárias, hoje eles podem sediar universidades, ele pode sediar empresas como essa de coworking, na prestação de serviço, call center, agora com a aprovação do retrofit, transformar esses prédios, essas estruturas, esses edifícios antigos para moradia, que é uma tendência mundial. Vou dar um exemplo, se você for hoje a Nova York, nós temos lá o Sorro, uma das áreas mais valorizadas no mundo, e era um local degradado. Então, um trabalho da Prefeitura de São Paulo em estimular esses comerciantes, essas pessoas que querem empreender com elisão fiscal, com diminuição do IPTU. Vou dar um exemplo para vocês do Triângulo Histórico. O Triângulo Histórico, cada vértice do triângulo é uma igreja, uma herança portuguesa. Então nós temos o primeiro vértice na Igreja do Carmo, ali perto da Sé, o outro vértice, os beneditinos na São Bento, ali no Largo São Bento, e o outro vértice no Largo São Francisco, lá na Universidade, que é na Igreja de São Francisco. Então você tem, saindo do Carmo, você tem ali a Boa Vista, é o primeiro lado do triângulo, vai até a São Bento. O segundo, a Líbero Badaró, depois a Benjamin Constant. Já está aprovado, a licitação já foi homologada, vão começar as obras, trocar todo o calçamento, retirar todas aquelas pedras portuguesas, disciplinar todo o piso do centro histórico, que às vezes a gente não tem essa noção, mas você tem que organizar. Então, aonde vai a água, a rede lógica, a rede de telefonia, a rede elétrica, com caixas de inspeção. Então você vai melhorar a mobilidade, vai melhorar a aparência e vai melhorar a prestação de serviço. Então vai ser um negócio maravilhoso. Então com iluminação cênica, aqueles proprietários que mantiverem as fachadas originais. O centro de São Paulo é um laboratório de arquitetura. Você vê prédio do Ramos de Azevedo, você vê prédios aí de arte deco, você vê prédios da década de 60 e 70, muito interessantes. Então, se o empresário, o proprietário que mantiver a fachada histórica, ele vai ter incentivos fiscais gigantescos. Então, tudo isso para melhorar. Você mantendo a fachada e a volumetria, dentro você pode fazer o que você quiser. Então, esse é um grande incentivo. E o centro, amigos, amigas que nos assistem, só vai ter força e vigor com o movimento. Então, todo o interesse da Prefeitura em incentivar essa boa ocupação do centro. E no Centro Novo, onde nós estamos aqui, que vem desde lá do Teatro Municipal até aqui a Praça da República, já tem verba do Fundurb, verba do Ministério da Cultura, para a gente fazer as mesmas intervenções que serão feitas, os mesmos conceitos no Triângulo Histórico, para ser feito aqui. Então, uma revolução. Podemos falar também do que já foi feito, a reforma do Vale do Anhangabaú, que hoje está concessionada, a primeira concessão de um espaço público, espaço de eventos, de encontro, aulas. Então, um negócio maravilhoso. Nós temos grandes espaços aqui, grandes restaurantes aqui, nós podemos falar do Donister, que é do Olivier Anquier, nós temos a Galeria do Rock, nós temos tanta coisa sendo feita aqui no centro justamente para dar esse movimento. Se a pessoa quiser empreender, o centro é uma ótima oportunidade. É um desafio gigantesco, é um trabalho hercúleo. Às vezes as pessoas não têm a melhor informação. Moram no centro de São Paulo, na área da subprefeitura Sé, 450 mil pessoas.
quase a população de Sorocaba. População residente. População flutuante, 2 milhões. Então, que vem de manhã e volta à tarde. Então, sobre trilhos, sobre pneus, de bicicleta, a pé. Então, você tem um movimento de quase 2 Campinas todos os dias, dando descarga, utilizando lixeira, comprando nos restaurantes, comprando nas lojas. Então isso impõe à prefeitura, em especial à subprefeitura, uma série de tarefas diuturnas, 24 horas por dia, de manutenção de sarjetas, galerias, praças, interagindo com outros órgãos da administração pública. Por exemplo, a iluminação pública não é minha, mas ela é fundamental, inclusive na prevenção primária no que tange ao cometimento de crimes. Então é gigantesco o nosso trabalho aqui. A limpeza pública, nós temos 2 empresas, contratos já muito antigos, mas que prestam serviço. Você tem uma empresa que é a Loga hoje, que cuida do lixo condominial, são coisas separadas. Por isso que é importante você que está nos ouvindo, você que é formador de opinião, que a gente pede o apoio, inclusive dos síndicos, coloquem o lixo na hora certa. É fundamental, porque se você coloca antes, as pessoas vão lá e devassam o lixo, aí vem roedores, vem insetos, e é um problema gigantesco. E a outra, que é a empresa Sustentare, que faz a varrição do lixo difuso, desse lixo que não é colocado na lixeira, a pessoa joga no chão, sai varrendo tudo. Então, eu vou dar um exemplo, a Rua 25 de Março, nós fazemos a limpeza dela 8 vezes por dia, da 25 de Março. 8 vezes por dia. Então, a gente pede a colaboração, inclusive, das pessoas. Então, o trabalho dioturno, das 164 praças que nós temos na Sé, nós já reformamos 54, sem fazer nenhuma licitação nova, com a grama que nós tínhamos, com a pedra que nós tínhamos, com as guias que nós tínhamos, com o cimento que nós tínhamos, com a pedra que nós tínhamos. Então, é fazer mais com menos e com qualidade. Então, é como se fosse um grande porta-aviões, né, um grande navio, que ele tem que ir para frente, ele tem que avançar, e você tem que manter toda a administração 24 horas por dia. É um desafio bem trabalhoso, mas é muito legal. E dialogando com a sociedade, prestando contas do que nós estamos fazendo, transparência o tempo todo e capacidade de ouvir. Quem ouve mais erra menos. Quem ouve mais erra menos. Então, eu tenho na população do centro, que trabalha, que empreende aqui, que mora aqui, nossos aliados. E sempre prestando contas com essas pessoas que são os nossos patrões. Quem manda é a sociedade, né? E ela espera da gente isso. Às vezes, as pessoas confundem um pouco 3 coisas que por vezes acham que é a mesma coisa. Segurança pública é uma coisa, polícia é outra coisa e violência é outra coisa. Então, a segurança pública, por exemplo, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, ela é a responsável por formular as macropolíticas públicas para que a gente consiga vencer o crime, seja ele o crime de oportunidade, o crime organizado. A polícia são instituições, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, instituições, ferramentas para combater o crime, seja na investigação, na inteligência, que é por parte da Polícia Civil, a Polícia Judiciária, seja na prevenção e na repressão, que é o caso da Polícia Militar. Vou dar um exemplo aqui no centro. O centro, como eu disse, 2 milhões de pessoas por dia. Tudo aparece aqui, tudo é filmado, tudo. Então, o que acontece no centro, ele tem uma difusão gigantesca. Agora, se você for olhar os indicadores criminais, nos 7 itens que São Paulo publica mensalmente, São Paulo é o único estado que todo mês publica os indicadores. O do centro de São Paulo, ele não existem áreas que têm problemas maiores que o centro. Só que aqui a difusão é muito grande.
E não estou criticando a imprensa está no papel dela, mas aqui toma muito volume e repercute. Agora, a gente contribui, nossa prefeitura, por exemplo, com a Guarda Civil. O prefeito agora já abriu um concurso para 1.000 novas vagas da Guarda Civil. Nós aumentamos o valor da diária da operação delegada, a PPP da iluminação, estamos trocando tudo por lâmpada de LED, porque é o que nós chamamos de prevenção primária. Quando você tem uma boa iluminação, é fundamental na diminuição desses crimes de oportunidade. A limpeza pública, então o trabalho hercúleo da prefeitura na fiscalização dessas empresas, na cobrança dessas empresas, para que possam prestar um serviço à altura da cidade de São Paulo, do centro de São Paulo. Então, e um trabalho gigantesco. A Polícia Civil, a Operação Caronte, aqui no centro de São Paulo, prendeu mais de 240 traficantes que atuavam na chamada Cracolândia, que era um espaço confinado que hoje não existe mais. Precisa ser um problema gigantesco que a cidade está enfrentando. É a primeira gestão que está enfrentando de maneira decisiva, não só com repressão policial, mas também acolhendo as pessoas. O problema da drogadição no centro, esse é um assunto que não tem como fugir, nós vamos falar e estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando sob o olhar em 4 eixos. O primeiro desafio da segurança pública, prender o traficante. E é o que nós estamos fazendo. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil, prender o traficante. Tolerância zero com o tráfico. Eu sempre falava, quando fui comandante-geral, que se a mãe de todos os crimes é a impunidade, o pai é o tráfico de drogas. Então, combater o tráfico de drogas. O segundo é acolher essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Cuidar como? Com a saúde. A dependência química, ela é classificada como uma doença. Então, tratar. Então, nós temos aí consultórios na rua, os nossos CIATs, para que vocês vejam. Eu assumi aqui, nós assumimos em março de 2021. Esse espaço que chamavam de Cracolândia, eu acho um nome horroroso, aqui nos Campos Elíseos, tinham 4.000 dependentes. Hoje, 800, a última mensuração feita pelo Projeto Redenção. Há muito que ser feito, mas, poxa, muita gente internada, muita gente procurando ajuda, muita gente encaminhada para o serviço. Então, segurança pública, prender o traficante, cuidar da saúde dessas pessoas. A terceira, acolher essas pessoas. Projeto Reencontro. Nós estamos agora no antigo terreno do Detran, aqui na Avenida do Estado, 1.400 vagas para acolher as pessoas em situação de rua, para que a gente não misture aqueles que estão em drogadição e aqueles que estão na ponta extrema da linha da pobreza. E o último é reinserção dessas pessoas na sociedade, seja de maneira lúdica, seja pela educação, seja pelo trabalho. Então, 4 eixos: segurança pública, saúde, acolhimento e reinserção social. Esse é o maior desafio da cidade de São Paulo. O desafio é cuidar das pessoas. Nós temos sim, aqui nós temos associações, grupos de pessoas bem intencionadas. Dou o exemplo aqui do Procentro, que é sem fins lucrativos, apolítico, mas que faz um trabalho que traz para a gente a melhor informação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu assumi, eu recebo todas as associações de ambulantes, associação de comerciantes, associação comercial de São Paulo. E vou dar um exemplo do Procentro. O Procentro deu sugestões, por exemplo, locais que os caminhões de entrega dos restaurantes, das pessoas que moram nos grandes edifícios aqui no centro, não conseguiam parar para poder fazer mudança, para poder entregar os seus mantimentos para os restaurantes, para os bares. E nós fizemos alguns bolsões junto com a Companhia de Engenharia de Tráfego,
e que melhorou demais. Hoje os carros de aplicativo no Largo do Paissandu podem parar, na São João podem parar, aqui na República podem parar, fazer a mudança, o Uber, o táxi pode embarcar e desembarcar, ônibus de turismo, entendeu? De guias turísticos. Então é um trabalho que parece uma coisa simples. A parte das praças, como eu falei para você, falando da praça, desde lá de Platão, um local de encontro, um local público, um local onde a gente possa trabalhar todos juntos. A Praça Princesa Isabel, que agora estamos em várias etapas. Até agora, antes de colocar os gradis, fizemos todas as intervenções sem fazer uma licitação nova. Então agora iniciamos a instalação de todas as grades tipo parque, porque nós transformamos a Praça Princesa Isabel em parque, porque lá nós temos indivíduos arbóreos, árvores nativas da Mata Atlântica, nós temos a necessidade de fechar, de ter esse cercamento, porque quando eu era criança, eu sempre falava, atrás de uma bola sempre vem uma criança. Nós temos duas vias de trânsito rápido ali, a Rio Branco e a Duque de Caxias. Então, e para também ficar um local contemplativo, o centro possui poucas áreas verdes. Então, nosso papel é manter esse bioma ali e colocar à disposição das pessoas. Então, e como é que isso aconteceu? Ouvindo. Quem ouve mais, erra menos. Então, todos os conselhos de segurança, os conselhos, o trabalho de vizinhança solidária, então as associações. Então, e o administrador público não é uma opção, ele tem o dever de ouvir as pessoas. É maravilhoso, como eu disse a você, todo o investimento, toda a preocupação da Prefeitura de São Paulo em estimular, seja aumentando a operação delegada no que tange a segurança, melhorando a conservação, melhorando a iluminação e incentivos fiscais, inclusive. É fundamental que as pessoas que dão emprego, que querem empreender em São Paulo, venham aqui. Então nós temos o Pio Central, o Retrofit, vários incentivos para quê? Para que a rede hoteleira, para que o turismo, a parte toda de bares e restaurantes, que é riquíssimo aqui, e contemplativo. Podemos falar, como eu falei há pouco, do Vale do Anhangabaú, do Largo do Paissandu, da Praça da República, Praça Dom José Gaspar, e toda essa ativação cultural e empresarial. Essa é a maior preocupação do prefeito de São Paulo, do prefeito Ricardo Nunes. Devolver a pujança que São Paulo, que o centro de São Paulo sempre teve. Venha para o centro, é um ótimo investimento. Nós temos aqui, como eu disse, toda a estrutura de transporte, nós temos uma preocupação do poder público em melhorar as condições daqueles que empreendem aqui. É fundamental a participação. E esperança. Esperança numa cidade melhor, mais justa, mais diversa, para que a gente possa acolher, trabalhar, dar emprego e fazer da nossa cidade, do nosso centro de São Paulo, um local de referência, hoje como é o centro de Nova York, como é o centro das grandes cidades. E nós vamos conseguir sim, já estamos conseguindo. Forte abraço a todos.